יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos de volta, dando sequência, continuando o nosso estudo. Estamos cada vez mais nos aprofundando, mergulhando, na palavra. Vemos revelações maravilhosas que o Senhor tem nos concedido e tem apresentado, e também fruto de nossas pesquisas nesses anos anteriores. Mas hoje nós estamos encerrando no último vídeo a respeito sobre a criação do homem. Praticamente foi o vídeo inteiro e não está ainda completo. Nós vamos ainda complementar nesse vídeo agora alguns detalhes importantes. Ao formar e completar o homem, porque nós sabemos que o Senhor primeiro o homem e a mulher os criou e depois os completou, fez a parte corpórea. E o Senhor, ao criar o homem e aqui também a mulher, ele criou em 3 partes. O homem é um ser tripartite, formado por espírito, corpo e alma. Já falamos a respeito da criação do espírito. Esse espírito é que se relaciona com o Espírito Santo de Deus e reconhece ele e se identifica com ele e é eterno. Depois ele cria o corpo do barro, O homem foi feito do barro ou do pó da terra, mas como entrou a água no meio ali, que o Senhor fez irrigação, esse pó já não é mais pó, tornou-se ali no caso o barro. Daí a formação do homem vir do barro. E a alma, que já falamos aqui agora, que está relacionada com o nosso cérebro, formando então a nossa mente, aquilo que nós temos, pensamos, sentimos, desejamos. Então tudo isso está dentro desse composto, em que entra a alma introjetada pelo sopro do Senhor com a formação do cérebro. E nós temos esse órgão maravilhoso que já falamos disso e que pouco conhecemos sobre ele na realidade. Mas a alma, ela é eterna, porque ela veio da boca do Senhor, ela veio da parte interna do Senhor. Então essa alma, nós vamos ver depois, que haverá, ela tem uma finalidade específica. Então, o Espírito é eterno, veio da eternidade e ele vai voltar para a eternidade. Ao morrer o homem, esse Espírito retorna ao Senhor, retorna ao Criador, retorna à eternidade. O corpo veio do barro, ou do pó, e a palavra nos diz que após a morte, ao pó ele vai retornar. A palavra nos ensina isso. Mas a alma veio da essência do Senhor, da parte interna do Senhor, pela boca de Deus. Então essa alma, ela é eterna e ela é que vai responder pelos pecados. Então todo o pecado depois, quando a parte corpórea glorificada, a alma vem junto, porque a alma que vai ser julgada, a alma que vai sofrer o juízo do Senhor. Então, nós temos que ter esse entendimento. A alma vai ou ser punida no juízo ou receberá o galardão que o Senhor prometeu aos seus salvos. Então, vamos dar continuidade
E nós temos muita coisa para falar, que nos caberia aqui, que iria ser muito específico sobre a alma. Ainda é muito discutido a respeito disso. Sabemos apenas que após a morte, essa alma sai do corpo e vai para um lugar que desconhecemos, que a palavra não nos fala a respeito. Há muita discussão, mas sem nada comprovatório. Então, o que nós achamos é que é um território ainda desconhecido e a ser explorado. Agora, vamos dar então continuidade aqui ao texto aqui de Gênesis. Vamos ver então o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, nós vemos que o Senhor, depois que criar o homem, ele aí então cria um jardim. Repare que é no Éden. É um lugar que o Senhor estabeleceu e criou nele um jardim. E nele pôs o homem que ele havia então formado. Que no hebraico é chamado de Gan Eden. Significa Gan, jardim, e Éden, prazer, delícia, que alguns chamam de jardim do paraíso, ou jardim do prazer, ou então seria a tradução literal. Aqui se inicia a disponibilidade de escolha para o homem, que nós chamamos de livre-arbítrio. Presente no jardim estavam a vida, representada pela árvore da vida, e estava também a morte, representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Vida e morte ao alcance da escolha do homem. Essa escolha entre morte e vida se perpetuará por toda a Escritura, por todo o Evangelho, apresentada de diversas formas, mas sempre mantendo o fundamento básico da escolha. A expressão em meio ao jardim ou em pleno jardim ocorre depois da referência à árvore da vida. Significa sua presença entre as muitas outras árvores que estavam também lá presentes. Não representa uma localização física desta árvore, senão a simples presença dela como parte do jardim. Mas, adiante nós veremos uma referência de centro com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aqui não há uma expressão plena. Somente é referendada ou é referenciada no capítulo 3, versículo 3. Então nós vemos aqui que foi criado a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem pudesse exercer o direito da sua escolha, o livre-arbítrio. Então, já falamos, o livre-arbítrio, o homem tem toda a opção, todo o direito de fazer as suas escolhas, mas ele também é responsável pelas suas escolhas, para o bem ou para o mal. Então, nesse contexto aqui, é que nós podemos entender aqui quando o Senhor cria no jardim e depois nós vamos ver aqui na frente, ele vai criar duas árvores fundamentais, importantes. Mas vamos ver aqui o versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra solo aqui é tradução da palavra Adamá, já falamos sobre isso, a palavra hebraica Adamá, de onde veio a palavra Adam, significa homem, ser humano, e não o nome de Adão. Esse nome foi traduzido erroneamente. Na realidade, a palavra Adão podemos traduzir como formado do barro. Agora, vem uma pergunta. Por que Deus colocou a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal no jardim?
Por que o Senhor não nos poupou a dificuldade futura? Então, por que criar? A Bíblia, a palavra, não explica porque Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Deus colocou essa árvore ao lado da árvore da vida. Está lá em Gênesis 2:9. A escolha era clara, vida ou morte. E, como já dissemos, é o exercício do livre-arbítrio para um homem poder exercer. Deus não foi injusto. Ele deu muita escolha ao homem. Centenas e milhares de árvores, todo tipo de árvores, boa e gostosa para se comer. Ele apenas proibiu que uma só árvore fosse utilizada e o seu fruto comido. Somente uma contra milhares. Então, o que seria, no caso, a dificuldade do homem? Centenas, milhares de árvores e só uma restrição, só uma proibição. Agora, o Senhor deixou bem claro, a consequência seria, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria uma única a morte. Certamente morrerás. A palavra deixa bem claro isso aí. Mas o homem deixou, o Senhor Deus deixou o homem escolher. Ele não foi enganado, né? Agora, o que deixou claro é que ele teria consequências e ele sabia qual era a consequência que viria. E ele depois não levou, não valorizou a palavra do Senhor. Na realidade, a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, era praticamente do mal, muito mais do mal. Então o homem, antes de usar, antes de comer, antes de se rebelar, antes de errar, ele era inocente. Ele tinha o seu corpo glorificado, já falamos isso. Ele vivia na presença do Senhor na virada da tarde. Ele tinha intimidade com o Pai. Agora, quando ele cai, quando ele comete a falha, se rebela contra o Senhor, porque ele ouviu a voz de Satanás, ele deu valor à voz de Satanás e disse, não, certamente não morrerás, disse para a mulher, né? Então, quando acontece isso, e que ele come com a mulher esse fruto proibido, e os seus olhos se abrem, então ele começou a pensar e a executar coisas ruins e ficou envergonhado. E nós vamos ver quando o Senhor o chama, né, ele se esconde do Senhor entre os arbustos. Então agora, em vez de ter o pensamento todo voltado para coisas boas, ele tinha o pensamento com maior propensão para o mal. Essa é a razão pela qual ele, ao perceber isso, ele torna-se um homem condenado, ele torna-se um homem envergonhado e, anteriormente, até então, eles eram homem e mulher espiritualmente puros, porque eles foram criados com a imagem de Deus. Então, tanto que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Mas, no momento em que eles erraram, desobedeceram, saíram da condição, a carne se explodiu e ele ficou separado de Deus. Por causa disso, a partir desse momento, o homem perdeu a vida eterna e começou a caminhar para a morte eterna. Vejam bem, o Senhor não nos obriga a nada. O Senhor nos oferece as opções. Nós é que temos que exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. O Senhor não, seria muito fácil o Senhor obrigar todo mundo a obedecer, não, maravilha. Nós seríamos marionetes. Mas não é isso que o Senhor. O inimigo, Satanás, ele força, ele domina, ele arromba, ele faz toda sorte de miséria para dominar o homem. O Senhor não. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, quer dizer, se ouvir e quiser abrir, eu entrarei, cearei contigo. Então o Senhor não nos obriga a nenhuma atitude, a nada.
O Senhor nos dá a livre escolha, o livre-arbítrio. O Senhor quer que nós o amemos pelo sacrifício, por tudo quanto que Ele fez, pelo projeto de resgate de nossas vidas. Senão nós estaremos condenados à morte eterna. Então, logo após o pecado, a queda, a carne explodiu e passou a dominar o espírito. E o homem e mulher passaram a ser predominantemente carnais. A carne domina o espírito. Paulo nos fala a respeito, dizendo que a nossa vida aqui nessa terra é uma batalha da carne contra o espírito. E se nós deixarmos, a carne vai dominar. E a tendência da carne, ela é para a morte. Então nós vemos que ali nesse momento em que eles passaram a ser seres predominantemente carnais, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Porque logo antes, a palavra nos diz que eles perceberam que estavam nus e não se envergonhavam. Mas aqui agora, em Gênesis 3:7, ele passa a ver que estavam nus e se envergonharam. Então, essa na realidade é o grande problema que nós passamos a enfrentar. A luta, a batalha da carne contra o espírito. Eu queria fazer apenas, aproveitando aqui, uma correção que me ocorreu agora. No vídeo anterior, eu cometi uma falha por causa do improviso, a gente vinha desenvolvendo e agora nós estamos nos preocupando com isso, estamos fazendo um roteiro para não acontecer. Eu fiz uma menção, uma referência, quando eu falei que o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos que viu Satanás caindo do céu. Eu dei a referência de Mateus, na realidade foi errado. Eu me confundi na hora e eu, naturalmente não percebi, estou agora corrigindo. Na realidade ele está em Lucas 10:18. Então os irmãos podem depois conferir. Existiu realmente esse texto, só que não é Mateus, é em Lucas 10:18. Muito bem, feita essa correção, vamos agora continuar a respeito e vamos falar a respeito da árvore. Bem, agora nós vamos abordar de maneira mais ou menos sucinta, mas é importante para nós termos conhecimento, o simbolismo da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira interpretação que chama a atenção nossa é de que a árvore da vida é um símbolo e descreve os processos pelos quais Deus manifestou a sua glória ao mundo. Podemos definir a árvore da vida como um grande portal que liga o mundo espiritual com o mundo material. Era algo assim esplendoroso, era um acesso que você teria para alcançar a vida eterna, ao alcançar o limiar, ao penetrar dentro desse contexto maravilhoso da eternidade. Então essa árvore seria esse portal que permitiria ao homem, ao passar por ele, ao alcançá-lo e ter participação na plenitude da vida eterna. Então, esse seria o contexto que o povo judaico, que os rabinos antigos davam para entendimento da árvore da vida. Bom, muito bem. A palavra árvore da vida no hebraico é Etz Haim. Etz Haim, árvore da vida. Então, a palavra Etz em hebraico é árvore e a palavra Haim, escreve-se Shaim, é vida. O legal é que a palavra vida em hebraico aparece diversas vezes na Bíblia, como Jesus mesmo usou muito no Novo Testamento. Jesus, o pão da vida. Jesus, a fonte de água viva. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o rio de águas vivas. Então, nós vemos que há inúmeras ocasiões em que o Senhor Jesus se refere
como vida ou como viva. Outros ainda interpretam que o fruto da árvore da vida era justamente a palavra de Deus. Observe os seguintes versículos. Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. E a árvore de vida para os que dela tomam. E são bem-aventurados todos os que a retêm. Provérbios 3, 1 e 18. Salomão nos diz que a lei de Deus, isto é, a palavra de Deus, deve ser guardada, e depois ele complementa dizendo que a árvore da vida para os que dela tomam. Então, com base nesses versículos, para os judeus, o fruto da árvore da vida trata exatamente da palavra de Deus, da Torá. É um conceito, e era um conceito antigamente, que os rabinos tinham do que significava o fruto da árvore da vida. Em outro versículo também, Salomão descreve o seguinte texto: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11, 30. Em Apocalipse 2, 7, também observa o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, nesse versículo diz que aquele que vencer poderá comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Numa referência direta ao jardim, ao que diz Gênesis, referenciando ao jardim do Éden. Já no último capítulo, João descreve que no meio da praça da Nova Jerusalém, de uma margem do rio da água da vida, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. Nesse mesmo capítulo, há também a exortação de que aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro são bem-aventurados, pois recebem o direito à árvore da vida. Apocalipse 22, 14. Toda essa descrição simbólica feita por João no livro de Apocalipse representa a abundância da graça salvadora que flui do trono de Deus e do Cordeiro. O acesso à comunhão com Deus e sua bênção de vida eterna foi destruída, foi obstruída com a queda do homem em Gênesis. Mas através da obra redentora de Cristo, a promessa da árvore da vida renovada e cumprida àqueles que dela comem pela fé. Apocalipse 22, 17. Pelos méritos de Cristo, o acesso à árvore da vida no paraíso celestial foi restaurado. Pelo sacramento, pelo sofrimento, pela crucificação que o Senhor passou ali no Calvário, Ele nos concedeu essa graça. Ele nos abençoou, nos deu as condições de nós pleitearmos outra vez, estarmos na presença do Pai. Que nós fôssemos outra vez alcançados, que nós fôssemos outra vez levados à condição de estarmos na presença do Senhor e assim pudéssemos usufruir dessa coisa maravilhosa que é a convivência, retornar ao colo do Pai, retornar ao seio do Pai e usufruirmos dessa bênção maravilhosa. Então, tudo isso está sendo encaminhado, está sendo dirigido para a cruz do Calvário. Ali o Senhor nos concedeu a vitória. Ali o Senhor, ao vencer a morte, Ele nos deu outra vez a condição, e nós vemos isso, Paulo se referir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, 58, aproximadamente em diante, em que ele fala: ó morte, cadê o seu aguilhão? Perdeu. O Senhor venceu a morte.
E através dessa vitória, Ele nos concede também, nós temos também o direito de vencermos ela, se nós estivermos junto ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Tem muito mais coisa para nós vermos ainda, tem muito mais coisa para a gente falar a respeito, para nós aprendermos. Inclusive eu estou aprendendo também. Que maravilha é o entendimento da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a condição de caminharmos cada dia mais debaixo da sua mão poderosa. Amém, amém e amém. A paz do Senhor a todos.